Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Universidade da Química. E ontem o Átila Yamarino, biólogo, pesquisador, nerd, deu uma entrevista ao Roda Viva e eu achei essa entrevista muito significativa. E eu quero tecer alguns comentários sobre ela. Não exatamente sobre a entrevista em si, mas sobre o significado por trás dessa entrevista. Parêntese para dois avisos rápidos. Primeiro, isso aqui é um vídeo de opinião. Então, a minha opinião a esse respeito, você pode concordar ou discordar, pode deixar seus comentários. Eu só peço que você seja educado caso discorde. E segundo, se você por um acaso viu esse vídeo e acha que eu vou criticar o trabalho que o Átila tem feito, bom, eu não irei criticá-lo. Então, se você não quer ouvir uma opinião contrária, para o vídeo agora, vá fazer qualquer outra coisa, não perca minutos valiosos da sua vida para escutar uma coisa que você já decidiu no seu interior que você não quer ouvir e ponto final. Bom, dito isso, deixa eu avançar aqui nos meus comentários. E eu achei muito boa a entrevista, mas como falei, eu achei ela significativa demais. O Roda Viva é o principal meio, canal, enfim, de entrevistas que esse país tem há décadas. Então é um local muito importante mesmo, onde eu acho que todos os presidentes do Brasil pós-ditadura passaram por aquela cadeira, foram entrevistados ali, políticos de renome, quase presidentes, nomes principais da oposição, economistas de renome, pessoas muito importantes que ajudaram a construir esse país, alguns talvez não ajudaram tanto, mas pessoas de renome passaram pelaquela cadeira. E ontem nós vimos, sentado naquela cadeira que já foi ocupada por presidentes, um cara daqui no YouTube, um cara aqui da internet. E isso, assim, a gente pode tirar muitas conclusões a partir daí. O Átila, se você por um acaso não conhece, eu acho muito difícil, ele tem um alcance muito grande, dificilmente você conhece o meu canal e não deve conhecer o trabalho do Átila, seja no próprio canal pessoal dele, seja com o Nerdologia, que já existe aqui na internet há anos. Ele começou a gravar algumas lives divulgando os resultados do Imperial College, o padrão ouro em termos de pesquisa para a pandemia. Então, as estimativas, na verdade, do Imperial College, as projeções. Ele começou a divulgar em algumas lives. Essas lives ganharam uma proporção muito grande e, com isso, ele acabou tendo um destaque muito maior, quebrando talvez ali algumas barreiras que antes ele tinha, embora seu público já fosse muito grande. E isso, obviamente, atraiu a atenção de muitas pessoas e atraiu a atenção também de muitas pessoas críticas. Críticos esses sem fundamento algum. E o primeiro ponto que eu queria comentar, que é o que ele faz nas lives dele e o que ele fez ali na entrevista, é que esses números que ele fala, a projeção de milhões de mortes ou projeção de centenas de milhares de mortes, isso não vem da cabeça dele. Tá? Não foi ele que pensou, eu acho que vai morrer um determinado número de pessoas e eu vou divulgar isso. Ele também não está fazendo isso meramente para ganhar popularidade, ele não precisa. O Nerdologia já é enorme, não há necessidade disso. O que ele está fazendo é simplesmente divulgando um resultado científico, uma estimativa ainda, é verdade, mas baseado em dados científicos. Inclusive, o Imperial College ele acabou orientando as medidas do governo britânico. Eu não estou falando, ou não estamos falando aqui de medidas de Cuba ou da Venezuela. Estamos falando do governo inglês. E assim, ele simplesmente está divulgando esses resultados. Em nenhum momento ele diz que aquilo vai acontecer exatamente com o Brasil. É meramente uma estimativa e nós poderemos, por exemplo, mudar esses resultados se fizermos a nossa parte. Inclusive o Brasil tem feito, O Brasil tem se preparado para essa situação, para esse caos. Temos toda essa questão da saúde juntamente com a economia, enfim, essa é uma discussão completamente válida, mas fato é, principalmente na figura do ministro da Saúde, o Brasil tem se preocupado muito com essa pandemia e tem ouvido a ciência. Esse é o aspecto mais importante. Muitas pessoas chamaram o Átila de alarmista, tá? Simplesmente porque ele está divulgando dados que podem nos ajudar a passar por essa pandemia. Assim, obviamente é um cara que tem recebido muitas críticas de uma parcela pequena da população, mas que faz muito barulho. E essa é uma parte, infelizmente, muito perigosa. Um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui falando sobre a cloroquina,
que eu gravei alguns vídeos, mas um específico, eu peguei uma fake news passada via WhatsApp que linkava um artigo científico e eu li esse artigo científico. Eu peguei o artigo original, eu peguei alguns pontos, passei para vocês, mostrei na tela o que dizia o artigo. Mesmo assim, eu fui chamado de mentiroso, fui chamado de mau caráter, fui chamado de agente do caos, meramente por estar lendo o artigo científico. Isso porque, infelizmente, nós temos uma galera, uma parte das pessoas que não são meramente pessoas que não entendem ciência. Não, pelo contrário. Eles começam a se informar em qualquer coisa. Tem gente que fala que coronavírus não existe. Tem gente que fala que isso é uma doença psicossomática. Mas assim como tem gente também que nega o Holocausto, começou a ler vários artigos conspiratórios, ver vídeos conspiratórios e se auto-intitula especialista em infectologia, especialista em medicina, especialista em uma série de coisas, sem talvez não fazer a mínima ideia do que significa um artigo científico. Eu acho que não faz diferença para ele se o artigo é publicado em uma revista científica, de fato, como a Science ou Nature, ou se é publicado, por exemplo, na Super Interessante ou na Galileu. Uma parcela dessas pessoas, infelizmente, estão simplesmente surdas. Não adianta falar para elas. Por isso que eu falei, se você estiver nesse grupo, pode sair do vídeo. Se você continuou até aqui, pode sair do vídeo, porque tudo que eu falar aqui não vai adiantar. Você não vai concordar porque já assumiu, já tomou a sua decisão. Do outro lado, nós temos a ciência, que infelizmente é muito pouco divulgada nesse país. Ciência exata, principalmente, é difícil. O pessoal não se interessa, o pessoal não gosta de química. E aí pode ser uma mistura aí de a forma como está sendo ensinada não é muito adequada, mas o próprio aluno acaba não se interessando por nada. Enfim, nós temos uma divulgação científica muito pequena nesse país. E com isso acaba gerando um conjunto de pessoas que acreditam em qualquer coisa. Esses que acreditam em qualquer coisa, bom, você pode até ensiná-los, mostrar ali um caminho mais adequado, ensinar como avaliar se é alguma fake news ou não. Mas tem um outro conjunto que não tem jeito, esse daí é cego para a ciência e ponto final. Esse tipo de pessoa que acaba criticando o trabalho do Átila, o chama de alarmista e coisa do gênero. Bom, então, como eu falei, o primeiro ponto, tudo aquilo que ele fala não é da cabeça dele, não veio da mente dele. Ele está simplesmente reproduzindo o resultado de um laboratório de renome, que ajudou, por exemplo, a contornar a situação na Inglaterra. Isso vai acontecer exatamente aqui no Brasil? Ninguém sabe. O ministro da Saúde fala que não sabe, o próprio Átila fala que não sabe. Fato é, se a gente não fizer nada, teremos um resultado muito ruim. É necessário ser feito alguma coisa para diminuir a quantidade de mortos. E se você ainda não acredita que o coronavírus exista, bom, acho que você só vai acreditar quando algum parente seu, infelizmente, acabar falecendo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o Átila, ele é um cara que tem um grande aprofundamento científico. Ele tem doutorado no estudo ali de vírus. Ele sabe do que ele está falando. E não se consegue um título de doutorado de qualquer maneira. Assim, com muita dificuldade, você vai conseguir um diploma de graduação em uma universidade federal. Ele, se eu não me engano, foi formado pela USP, não é uma universidade federal, mas é a maior universidade do país. O próprio título de graduação, simplesmente entrar na universidade já não é uma tarefa fácil. Concluir um curso de ciências exatas em uma instituição dessas não é tarefa fácil. E assim, ainda avançar para o mestrado, avançar para o doutorado, concluir o doutorado não é tarefa fácil, não é qualquer pessoa que consegue, por, enfim, inúmeros motivos. E ele tem experiência acadêmica nessa área. Ou seja, é um cara que tem capacidade de pegar um artigo científico sobre esse assunto e interpretar esse artigo científico. E, obviamente, não é qualquer um que tem essa habilidade. E, claro, o Átila não é um único, né? Inúmeras pessoas têm essa habilidade, mas não é um cara formado pela universidade do YouTube que vai conseguir ler um artigo, entender exatamente o que está sendo descrito ali. Bom, além disso, o Átila tem uma outra coisa que é fantástica nele. Ele é um grande divulgador de ciências. Quando eu era mais jovem, eu olhava o Marcelo Gleiser como sendo um grande ícone para mim. O cara, ele ensinava física de uma maneira muito didática, tinha uma projeção muito grande e ele era um profissional da área. Ele escrevia muito bem, eu já li vários livros do Marcelo Gleiser. Então, ele era um cara, para mim, que estava num status bem elevado. O Átila, para mim, hoje também está nesse status. É um cara que tem conhecimento aprofundado, mas ele não tem a petulância da academia. Pelo contrário, ele resolveu ensinar ciência, atingir um número grande de pessoas,
de uma maneira didática, de uma maneira mais leve, para que mais pessoas tivessem interesse pela ciência. E falta muito disso no nosso país. Nós precisamos dar mais atenção a esse ponto. E aí, pegando esse gancho, eu gostaria de citar um outro aspecto. A academia, eu sempre critiquei isso, a academia ela ainda está na sua torre de marfim. Temos trabalho de vários pesquisadores que querem sair dessa torre de marfim e divulgar a ciência, divulgar o seu trabalho para mais pessoas, mas não são todos. E eu fico extremamente feliz de que naquela cadeira, onde já sentaram presidentes, onde presidentes já foram entrevistados, tem um cara com aprofundamento científico que resolveu estudar, que olha para o estudo e para a ciência como uma saída para essa situação complicada que nós estamos vivendo, mas que ele não tem a petulância ou arrogância acadêmica, pelo contrário, ele prefere divulgar aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece, utilizando uma plataforma como essas. Bom, o YouTube ele pode ser algo muito, muito ruim. Assim, muitas pessoas mal intencionadas aparecem aqui, falam muita besteira, conseguem provocar o caos. Entretanto, também é uma ferramenta extremamente útil, extremamente poderosa para boas pessoas, para pessoas que querem desempenhar bem o seu trabalho, divulgando ciências exatas, como é o caso dele, ciências biológicas. Eu tento aqui divulgar química da minha forma, outros vão tentar divulgar física, outros ciências humanas. Enfim, é um canal, é um espaço muito bom. E aproveite esses bons espaços para você aprender, para você conhecer mais. Mas também um espaço para teorias conspiratórias, pessoas que falam qualquer coisa na cabeça, acham que estão certos, não vão mudar de ideia e ponto final. Mas eu fico muito feliz de ver ali, na cadeira do Roda Viva, um cara que resolveu estudar, se aprofundar cientificamente, que não fala as coisas do nada, que ele, enfim, baseia suas informações na ciência, mas que é um grande divulgador científico, que não tem petulância e não tem arrogância do meio acadêmico. E, por último, o último ponto que eu queria comentar nesse vídeo é qual é o papel da ciência agora. Ou seja, nos últimos anos, e aí é uma consequência, infelizmente, da internet, aparece um número enorme de negacionistas da ciência. Mais uma vez, pessoas que encontraram um líder iluminado, que acham que esse cara é o detentor da verdade, começaram a seguir esse cara e acham simplesmente que o trabalho de milhões de profissionais é lixo, é nada. Pessoas que desprezam a ciência. Bom, eu acho que com essa questão da pandemia, talvez a pessoa ela comece a respeitar um pouco mais o poder da ciência, porque está todo mundo agora querendo um remédio, querendo uma vacina, querendo uma cura. E essa cura vai vir da ciência, vai vir do trabalho de pesquisadores, de médicos, de farmacêuticos. E eu acho que com isso as pessoas vão começar a olhar a ciência de uma maneira um pouco diferente. Quem tinha ali algumas dúvidas, enfim, acho que vão ver que a ciência realmente é importante. Isso ainda vai em consideração a quantidade de remédio que você já toma, a luz elétrica, o próprio acesso à internet, tudo isso é o resultado do trabalho científico e do desenvolvimento tecnológico. E eu espero sinceramente que aqueles grandes pesquisadores que ainda estão em sua torre de marfim, eles vejam que quem foi convidado para assumir aquela cadeira foi um divulgador científico e que divulgar ciência não te torna inferior, pelo contrário, seria quase que uma obrigação sua. Afinal, toda pesquisa aqui no país é bancada essencialmente com verba pública. Então, acho que isso deveria ser algo a ser adicionado ao seu trabalho de pesquisa, ao seu projeto de pesquisa. Bom, pessoal, foram esses os meus comentários a respeito daquela entrevista que eu considero uma entrevista histórica. Assim, eu acho o fato do Átila ser convidado ali como sendo algo muito, muito importante e algo importante positivamente, né, para que a gente olhe a ciência de uma maneira mais séria. Veja que, de fato, nessa situação que nós estamos vivendo, a ciência é uma luz no fim do túnel, onde a gente deve depositar nossa esperança. Se você for cristão, ou se você tiver alguma religião, enfim, que Deus abençoe os cientistas, que Deus abençoe os médicos, que Deus abençoe os pesquisadores. Se você for ateu, ok, não precisa ouvir essa última parte. E só para finalizar, eu coloquei essa blusa aqui do Superman, porque eu vejo a situação de algumas pessoas, em especial os negacionistas, os que acham que isso é uma doença psicossomática, muito parecida ali com a história do Superman ainda em Krypton. Não sei se você conhece, muito provavelmente sim. O Superman, o Kal-El, ele nasce em Krypton e o pai dele, o Jor-El, é um cientista, é um pesquisador
e ele mede ali algumas coisas e conclui que Krypton será destruído. Bom, ele avisa aos governantes, aos políticos, eles simplesmente não aceitam, negam essa informação. Ele acaba então pegando seu filho, coloca numa cápsula e manda aqui para a Terra, e Krypton acaba sendo destruído. Essa situação também me lembra, para quem já jogou o Zelda Majora's Mask, os habitantes de Termina, mesmo olhando para aquela lua com cara de capeta, enfim, que vai se chocar com a Terra em 3 dias, eles acham que aquilo não vai acontecer, cada um fica tomando conta da sua própria vida, faz suas atividades. Tem até um cara que fala que se a lua se chocar com a Terra, ele vai cortar a lua ao meio. Bom, quando a lua está se chocando, na noite, lá o 3º dia, ele está escondido ali no meio dos jarros. Bom, tem pessoas que falam que já estão curadas do coronavírus, tem pessoas que falam que já tem um remédio contra o coronavírus, que já estão protegidas, outros que acham que isso não existe, enfim. Tem pessoas para tudo quanto é tipo de gosto, para tudo quanto é tipo de ideia. Mas se você confia no que eu falo, se você segue aqui o meu trabalho, eu recomendo, mantenha calma, não fique desesperado, siga as recomendações das autoridades de saúde, siga as recomendações do seu estado e continue confiando na ciência, tá? Ela pode cometer seus erros, mas ela não está aqui para te enganar. Daqui a algum tempo, talvez venhamos a encontrar um remédio, talvez a própria cloroquina de fato funcione num número maior de pessoas. Tomara que isso aconteça, mas em breve a gente vai conseguir sair dessa. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado se você ficou até aqui. Deixe aqui embaixo seus comentários sobre o que vocês acharam da entrevista lá do Átila ou sobre o meu vídeo. Se você discorda, pode colocar aqui embaixo, não tem problema. Mas, mais uma vez, eu só peço que você seja educado, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.